4 fatos sobre Satanás que Jesus compartilhou e muitos desconhecem. Jesus falou frequentemente sobre Satanás. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 39, ele o identificou claramente como o inimigo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Na parábola do joio em Mateus, capítulo 13, versículos 24 até 30, Jesus contou a história de um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, enquanto os trabalhadores dormiam, um inimigo veio e semeou ervas daninhas. Quando os servos do dono do campo viram as ervas daninhas, perguntaram-lhe de onde elas tinham vindo. O agricultor respondeu: um inimigo fez isso. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi para os ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Depois de contar a parábola, os discípulos pediram a Jesus uma explicação. Em Mateus capítulo 13, versículos 36 a 39, ele esclareceu: o filho do homem é quem semeia a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. As ervas daninhas são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. Um inimigo é alguém que se opõe ou busca causar dano. Nesse contexto, um inimigo de Deus se opõe à sua vontade e propósito. A Bíblia identifica claramente Satanás, o diabo, como o adversário de Deus. Ele tem trabalhado ao longo da história para frustrar o plano de Deus e desviar as pessoas dele. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Não apenas Satanás, mas a Bíblia também menciona outras entidades e pessoas como inimigas de Deus. Quem rejeita os caminhos do Senhor é considerado seu inimigo. Além disso, o diabo é frequentemente referido como o maligno, como na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, onde lemos que estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Embora o poder de Satanás seja amplo, os que creem estão sob a proteção de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 18, afirma que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Além disso, em 1 João, capítulo 2, versículo 13, é dito: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Ao prever sua morte, Jesus afirmou: agora é o tempo de julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. João capítulo 12, versículo 31. Por condenar o Senhor da vida, o mundo se condenou. No Calvário, mesmo que Satanás tenha pensado que triunfou sobre Jesus, na verdade foi derrotado, pois Cristo proporcionou salvação à humanidade. Satanás ainda atua no mundo, mas seu destino está selado e ele será lançado no lago de fogo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando o momento da traição de Jesus se aproximava, ele disse: não vou falar muito mais com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem poder sobre mim. O mundo governado por Satanás inclui aqueles separados de Deus, incluindo anjos caídos e falsos religiosos. João capítulo 14, versículo 30. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. É escrito em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O Satanás influencia ideologias, educação, comércio, pensamentos e religiões falsas, conforme Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios.
demônios. E Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 afirmam que, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Satanás quis replicar o reino de Deus, mas seu orgulho o levou ao pecado. Segundo Isaías capítulo 14, versículo 14, ele ambicionava ser semelhante a Deus. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E em João capítulo 8, versículo 44, Jesus revelou: Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Pedro, o pescador, teve uma transformação incrível em sua jornada de fé. No entanto, ele foi particularmente alvo de Satanás. Jesus alertou Pedro sobre isso, enfatizando a gravidade da situação. Na última ceia, Jesus alertou Simão Pedro sobre uma iminente provação de fé. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Esta situação lembra a de Jó, que também foi alvo de Satanás. Satanás não decide por si só. Ele solicitou permissão para testar Simão Pedro, assim como fez com Jó. Embora seja o adversário e acusador, Deus pode usar todas as situações para o bem de seu reino. Satanás governa um mundo onde muitos estão separados de Deus, incluindo falsos religiosos. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 17 nos adverte: Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O principal objetivo de Satanás é minar a fé dos crentes, conforme João capítulo 10, versículo 10 afirma: O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Em meio a essas provações, temos Jesus que intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Mesmo Pedro, após ser peneirado, reconheceu a fragilidade da humanidade em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado, o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. Porém, em meio a tribulações, a verdadeira fé é revelada e fortalecida, como está em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e, de igual forma, o sereis da consolação. Nossa confiança reside no fato de que podemos superar qualquer desafio em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim, mesmo quando enfrentamos as provações de Satanás, temos um defensor em Jesus, conforme expresso em João capítulo 17, versículos 9 a 11. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Em resumo, este é um olhar sobre os enganos de Satanás e sua tentativa de desviar os crentes, mas também destaca o poder redentor e a intercessão de Jesus em meio às adversidades. O maligno procura nos afastar da presença do Senhor, mas Jesus assegura nossa proteção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Hebreus capítulo 7, versículo 25, nos revela a intercessão constante de Jesus, concluindo: Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Firmados nesta promessa, podemos confiar, e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A vida traz momentos de falha e desânimo. Como reagimos define nosso caminho espiritual. O fracasso não é o fim, mas uma chance de recomeçar na força de Cristo. Satanás quis abalar a fé de Pedro, como a palha é separada do trigo. Em sua convicção, Pedro exclamou: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. O inimigo entende o poder do medo e procura atacar onde somos mais vulneráveis, tentando nos distanciar dos propósitos de Deus. Se ele triunfa, ficamos desanimados. No entanto, o revés pode ser uma oportunidade para a purificação espiritual. Por graça, Pedro superou seu orgulho e, guiado pelo Espírito Santo, tornou-se uma poderosa testemunha do Evangelho. Seu fracasso inicial foi transformado em uma fé robusta e serviço genuíno. Nas batalhas da
fé, é reconfortante lembrar: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Deus é mais poderoso que qualquer adversário. A confiança nele nos garante vitória e vida eterna. A graça se manifesta ainda mais sabendo que Jesus intercede por nós. Ele não espera passivamente, mas ativamente roga por nossa preservação e restauração. E movido por essa certeza, cada um de nós é chamado a fortalecer e confirmar nossos irmãos na fé. Apesar de Jesus prever que Simão Pedro o negaria 3 vezes, essa negação seria uma fraqueza passageira. Mesmo com sua confiança abalada momentaneamente, Pedro se arrependeu com lágrimas amargas. Lucas capítulo 22, versículo 62. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Jesus é humilhado e torturado. Satanás teve a permissão de testar Pedro, mas por causa da intercessão de Jesus, o Pai não permitiu que Pedro se perdesse totalmente. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5, somos lembrados da promessa e proteção de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. As palavras de Jesus em João capítulo 10, versículos 27 a 30, também enfatizam sua relação protetora com os crentes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quando somos fortalecidos pela palavra e pela presença de Deus, temos a capacidade de fortalecer outros à nossa volta. Embora Deus possa se comunicar conosco diretamente em muitas ocasiões, Ele usa outros crentes para nos encorajar e reafirmar sua palavra em nossas vidas. Assim como Pedro foi usado para trazer palavras de graça e encorajamento, Deus frequentemente usa outros irmãos e irmãs em Cristo para fazer o mesmo. O Salmo capítulo 30, versículo 5, é um lembrete reconfortante de que mesmo nas noites mais escuras, a alegria de Deus resplandece pela manhã, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia.